Hoje nós vamos falar de um assunto que parece de estudo, mas que é, na verdade, o chão da vida cristã: bibliologia, a doutrina das Escrituras. E eu quero começar com uma pergunta que pesa no coração de muita gente: em quem eu posso confiar quando preciso de verdade? Quando a culpa aperta, quando a tentação chama, quando a dor visita a casa e quando as opiniões se multiplicam, quem dá a palavra final? Se a resposta for eu mesmo, eu não aguento. Se a resposta for a cultura, ela muda toda hora. Porém, se Deus falou, então existe um fundamento que não muda. Por isso, eu não quero apenas explicar termos. Eu quero te conduzir à confiança reverente na palavra de Deus. A Bíblia não foi dada para afastar o povo simples. Pelo contrário, ela foi dada para ensinar, corrigir, consolar e formar um povo santo. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo Timóteo 3,16. Então, enquanto você ouve, mantenha esta postura. Não é um debate frio, é o próprio Deus chamando o seu povo para ouvi-lo e viver. Bibliologia é o estudo bíblico e histórico sobre a Escritura. Sua origem, sua natureza, sua autoridade, sua clareza, sua suficiência e seu cânon. Em linguagem simples, é responder o que a Bíblia é e por que ela manda na fé cristã. E aqui precisamos estabelecer uma verdade básica. A Bíblia não é só um livro que fala sobre Deus. Ela é, de modo real, Deus falando por meio de palavras humanas. Isso não significa que todo leitor vai entender tudo de primeira. A Bíblia tem gêneros diferentes e alguns textos exigem mais maturidade. Mesmo assim, o essencial para a salvação é claro e pode ser aprendido. Deus mandou que sua palavra fosse ensinada no cotidiano, em casa, de forma repetida e prática. Deuteronômio 6, 6 a 7. Isso pressupõe que pessoas comuns podem ouvir, guardar e obedecer. Além disso, bibliologia também protege a igreja. Ela impede que a igreja vire refém de modas, de tradições humanas ou de líderes carismáticos. A Confissão de Fé de Westminster afirma que a autoridade da Escritura depende inteiramente de Deus, o seu autor. CFW, capítulo 1. Então, quando a Escritura fala, Deus fala, e nós ouvimos com fé e temor. Antes de falar de inspiração, precisamos entender a palavra revelação. Revelação é quando Deus se dá a conhecer. A Bíblia ensina que existe uma revelação que alcança todos, a revelação na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmos 19, 1. Paulo diz que o poder eterno e a divindade de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 a 20. Ou seja, há sinais do Criador no mundo criado. Entretanto, esse ponto traz um alerta. Por causa do pecado, o homem não reage bem à luz. Paulo diz que os homens detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. Isso significa que o problema não é a ausência de evidência, é resistência moral. A revelação geral mostra que Deus existe e que devemos glorificá-lo. Porém, ela não nos dá com clareza salvadora o caminho do perdão em Cristo. E, além disso, o coração pecador distorce e troca a verdade por ídolos. Portanto, a criação aponta para Deus, mas não substitui a palavra escrita. Ela nos deixa sem desculpa, mas não nos dá o Evangelho. Por isso, nós precisamos de algo mais, a revelação especial. Deus, em misericórdia, não ficou apenas falando pela criação. Ele falou de modo especial, isto é, com palavras e atos redentores. Hebreus resume assim: havendo Deus outrora falado pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1, 1 a 2. Isso nos mostra um caminho. Deus revelou sua vontade ao longo da história, e essa revelação alcançou seu ápice em Jesus Cristo. Então a fé cristã não é primeiro um conjunto de técnicas, é resposta ao Deus que se revela. E como nós acessamos com segurança a verdade sobre Cristo?
Deus providenciou o registro fiel desse testemunho, para que a igreja não dependesse de boatos, nem de memórias falhas, nem de versões. Lucas, por exemplo, escreve com cuidado, após investigar e organizar o relato em ordem. Lucas 1, 1-4. Aqui aparece um ponto pastoral. Deus ama o seu povo a ponto de dar uma palavra preservada, pública e ensinável. A confissão belga declara que Deus é conhecido pela criação e, de modo ainda mais claro, por sua palavra. Confissão belga, artigos 2, 3. Assim, nós não estamos perdidos no escuro. Nós temos luz suficiente para conhecer a Cristo e caminhar com Deus. Agora entramos no coração da bibliologia, inspiração. Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. E Pedro explica o processo. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21. Portanto, a Escritura tem origem em Deus. Não é apenas uma reflexão religiosa humana, é palavra divina comunicada por meio humano. Isso precisa ser dito com simplicidade. Quando você lê a Bíblia, você não está lidando apenas com conselhos antigos, você está ouvindo o Deus vivo instruindo, corrigindo e consolando. E isso não é teoria. Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Ou seja, ela forma o discípulo. Ao mesmo tempo, inspiração não é um sopro de criatividade como o de um poeta. É a ação soberana de Deus, garantindo que o texto comunique o que ele quis comunicar. Por isso, a Igreja sempre tratou a Escritura com reverência. Agostinho, ao instruir sobre como entender e ensinar a Bíblia, parte do reconhecimento de sua autoridade para a edificação da Igreja. Agostinho, a doutrina cristã. Logo, inspiração não é detalhe, é fundamento. A inspiração não apaga a humanidade dos autores. Pelo contrário, a Bíblia mostra autores com estilo, vocabulário e propósito. Lucas escreve como historiador cuidadoso. Lucas 1, 1-4. Os salmos trazem poesia e oração. As cartas apostólicas trazem instrução pastoral e correção. Assim, Deus não destrói a personalidade do escritor, ele a utiliza. E isso nos ajuda a evitar dois erros. Primeiro, o erro de pensar: como houve autores humanos, então é só palavra humana. Não. Pedro diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. 2 Pedro 1, 21. Segundo, o erro oposto: imaginar que a Bíblia foi produzida sem meios, como se o texto tivesse caído pronto. Não. Deus opera com providência e meios, e isso não diminui sua autoridade. A fé reformada expressou bem esse equilíbrio. Deus é o autor supremo, e ainda assim, ele usou instrumentos reais. A Escritura é divina na origem e humana na forma. Por isso ela é confiável e, ao mesmo tempo, compreensível. E aqui entra uma aplicação muito prática. Se Deus escolheu falar assim, eu devo ler com atenção ao contexto, ao gênero e ao propósito do texto. Reverência não é pressa. Reverência é escuta cuidadosa. Se Deus é o autor, então a pergunta seguinte é inevitável: a palavra é verdadeira? Jesus respondeu isso de modo direto na oração sacerdotal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Além disso, Jesus afirmou: a Escritura não pode falhar. João 10:35. E Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. Portanto, a confiança na Escritura não se apoia em otimismo. Ela se apoia no caráter de Deus. Deus não mente. Deus não erra. Deus não se contradiz. Logo, quando a Escritura ensina, ela ensina com autoridade e verdade. Ao mesmo tempo, precisamos falar com honestidade.
Existem textos que exigem mais esforço. Pedro reconhece que há coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo. 2 Pedro 3,16. Isso não derruba a verdade da Bíblia. Isso revela a nossa limitação e chama o povo a aprender com humildade. Assim, a postura correta não é arrogância, como se eu soubesse tudo. Também não é ceticismo, como se Deus não pudesse falar com clareza. A postura correta é fé ensinável. Deus falou a verdade, então eu me dobro e aprendo. Quando você encontra um texto difícil, há um caminho simples e seguro. Primeiro, não entre em pânico. A Bíblia já admite que existem coisas difíceis. 2 Pedro 3,16. Segundo, não force uma resposta rápida só para resolver. Às vezes, a pressa cria erro. Terceiro, use princípios básicos. Leia o contexto. Um versículo precisa do parágrafo. O parágrafo precisa do capítulo. O capítulo precisa do livro. Depois, respeite o gênero. Poesia não se lê como relatório técnico. Parábola não se lê como crônica. Profecia usa imagens e padrões próprios. Em seguida, deixe a Escritura interpretar a Escritura. Textos mais claros iluminam textos mais difíceis. Além disso, lembre-se de que a verdade bíblica é comunicada em linguagem humana comum. Quando a Bíblia descreve fenômenos do jeito que nós falamos no dia a dia, isso não é erro, é comunicação normal. O objetivo da Escritura não é satisfazer curiosidades, mas nos conduzir a Deus em Cristo. Aqui a igreja tem papel importante. Deus deu pastores e mestres para a edificação. Efésios 4, 11, 13. Isso não coloca o mestre acima da Bíblia, mas ao lado do povo, servindo à compreensão da palavra. Portanto, textos difíceis não devem afastar você da Bíblia, devem aproximar você com humildade, oração e comunidade. A Bíblia não é apenas verdadeira. Ela é autoritativa. Isto é, ela tem o direito de governar nossa fé e nossa vida. O exemplo mais claro está em Jesus. Quando o tentador o atacou no deserto, Jesus respondeu repetidas vezes: "Está escrito." Mateus 4:4, 7 e 10. Ele não respondeu com "eu acho", nem com "eu sinto". Ele respondeu com a palavra. Isso nos ensina que a Escritura é arma contra a tentação e também é caminho para decisões. Quando eu não sei por onde ir, eu volto ao que Deus disse. Quando eu estou fraco, eu me agarro às promessas. Quando eu estou sendo puxado pelo pecado, eu preciso da verdade que corta e cura. A tradição reformada resumiu isso de modo firme. A autoridade da Escritura depende inteiramente de Deus, o seu autor. CFW, capítulo 1. Portanto, o cristão não obedece porque um líder mandou, mas porque Deus falou. E isso liberta. Liberta de manipulação religiosa. Liberta da tirania da opinião. Liberta da instabilidade do coração. A palavra de Deus é uma rocha. E por isso, a fé cristã cresce quando aprende a dizer com reverência: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Um dos perigos constantes na história da igreja é colocar algo acima da Escritura. Às vezes é tradição, às vezes é experiência, às vezes é a voz do momento. Jesus confrontou isso de modo claro ao repreender líderes religiosos. Eles honravam tradições humanas e, com isso, invalidavam a palavra de Deus. Isso não significa que toda tradição seja ruim. Há tradições úteis, hinos, catecismos, formas de culto, boas práticas. Porém, tradição é serva, não senhora. Quando ela manda mais do que a Escritura, ela vira ídolo. Os pais da igreja também enfrentaram distorções. Irineu combateu heresias apelando ao testemunho apostólico e à fé recebida, em contraste com conhecimentos secretos inventados. Sem entrar em debates técnicos, o ponto prático é: a igreja sempre precisou voltar ao ensino fiel para não ser levada por novidades. Assim,
A Escritura é o tribunal. Pastores pregam debaixo dela. Concílios servem a ela. Confissões ajudam a resumir o que ela ensina. E o cristão comum aprende a perguntar: onde isso está escrito? Não para brigar, mas para obedecer a Deus com segurança. Muitos pensam que a Bíblia é clara apenas para especialistas. Porém, a própria Bíblia pressupõe o contrário. Deus manda que suas palavras estejam no coração e sejam ensinadas no dia a dia, ao assentar-se, ao andar, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6, 6-7. Isso é instrução para o povo comum. Além disso, os bereanos foram elogiados porque examinavam as Escrituras para conferir o ensino recebido. Atos 17, 11. Isso significa que o povo podia ler, comparar e julgar doutrinas pela palavra. Então, como entender a clareza bíblica? De modo equilibrado. Nem tudo é igualmente fácil, pois há coisas difíceis. 2 Pedro 16 e 13. Contudo, o essencial é suficientemente claro: quem é Deus, quem é Cristo, o que é pecado, o chamado ao arrependimento e à fé e o caminho da vida piedosa. Historicamente, catecismos foram instrumentos para essa clareza chegar ao povo. O Catecismo Menor de Westminster, por exemplo, usa linguagem curta e perguntas diretas para ensinar a fé às famílias e à Igreja. Isso serve ao princípio bíblico. A palavra deve ser conhecida, memorizada e praticada, não apenas admirada. Portanto, não desista por sentir dificuldade. Persevere com oração e Deus dará crescimento. Outro pilar da bibliologia é a suficiência da Escritura. Paulo diz que a Escritura, sendo inspirada, é útil e faz o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16-17. Pedro afirma que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. 2 Pedro 1, 3. Judas fala da fé entregue uma vez por todas. Judas 1, 3. Então, suficiência significa, para conhecer a Cristo, crer, arrepender-se e viver de modo piedoso, a Bíblia é suficiente. Isso não quer dizer que a Bíblia responda a todas as curiosidades do mundo. Ela não foi dada para isso. Ela foi dada para salvar e formar. Suficiência também protege a Igreja de dois extremos. Primeiro, de adicionar novas revelações necessárias como condição para ser um cristão fiel. Segundo, de tratar a Bíblia como um começo e depois substituir por técnicas, modas, tradições ou sensações. A Confissão Belga afirma que a Escritura contém plenamente a vontade de Deus para a fé e rejeita o acréscimo de doutrinas que não possam ser provadas pela palavra. Confissão Belga, artigos 5-7. Isso é libertador. Eu não preciso correr atrás de segredos. Eu preciso permanecer no Evangelho de Cristo. Cânon é a lista de livros reconhecidos como Escritura. A pergunta comum é: a Igreja escolheu os livros? Em termos mais fiéis, a Igreja reconheceu os livros que recebeu como palavra de Deus. A autoridade não nasce da Igreja, ela nasce de Deus. O Novo Testamento dá sinais dessa recepção. Pedro, por exemplo, menciona as cartas de Paulo e as coloca ao lado das Escrituras, 2 Pedro 3, 15 e 16. E Paulo orienta que cartas sejam lidas e compartilhadas entre as igrejas, Colossenses 4,16. Isso mostra o uso comunitário e reconhecimento do ensino apostólico. Do ponto de vista histórico, um testemunho importante é Atanásio, em sua Carta Festal 39, onde ele lista os livros recebidos como canônicos em seu tempo. Essa carta não cria o cânon, mas mostra que a Igreja Antiga tinha consciência clara dos livros que recebia como Escritura. Aqui a aplicação é simples. Deus não deixou seu povo sem palavra. Ele preservou as Escrituras e guiou a Igreja na recepção delas. Isso não é motivo para orgulho intelectual, é motivo para gratidão. Nós temos uma Bíblia para ler. Então, a pergunta não é apenas por que esses livros, mas também, eu estou ouvindo o que Deus já me deu? Agora vamos para a prática.
Como ler a Bíblia de modo fiel, sem complicar? Primeiro, ore. O salmista pede: desvenda os meus olhos. Oração não substitui estudo, mas abre o coração para aprender e obedecer. Segundo, leia em contexto. Um versículo isolado pode ser usado para dizer qualquer coisa. Então, leia o parágrafo inteiro e pergunte: o que o autor quis dizer aqui? Terceiro, deixe a Escritura interpretar a Escritura. Textos claros iluminam textos difíceis. Deus não se contradiz. Quarto, respeite o gênero. Salmo é oração e poesia. Provérbio é sabedoria em máximas. Evangelho é narrativa. Carta é instrução pastoral. Apocalipse usa símbolos. Ler cada gênero do jeito certo evita confusão. Quinto, leia com Cristo no centro. Jesus disse que as Escrituras testificam dele. E ele ensinou, a partir do Antigo Testamento, aquilo que dizia a respeito a ele. Isso não é forçar Jesus em qualquer detalhe, mas entender que o enredo bíblico aponta para Cristo. Criação, queda, promessa, redenção e consumação. Assim, você não lê só para melhorar, você lê para conhecer o Salvador e obedecer por gratidão. Agora eu quero pousar isso na vida real. Se a Bíblia é palavra de Deus, então ela muda a nossa semana. Quando você estiver tentado, aprenda com Jesus. Responda com a Escritura, dizendo: está escrito. A tentação não é vencida apenas com força de vontade. Ela é enfrentada com verdade aplicada. Quando você estiver sofrendo, lembre-se, Deus não mente. Então as promessas não são autoajuda. Elas são palavra firme do Deus verdadeiro. Quando você estiver confuso, volte ao básico. Deus falou, e Ele falou o suficiente para guiar a fé e a vida. E quando você estiver ouvindo muitas novidades espirituais, faça a pergunta certa: isso está na Escritura? Se não está, não pode governar sua consciência. Jesus alertou contra tradições que anulam a palavra. Então aqui vai um convite pastoral simples. Hoje separe 15 minutos. Leia 2 Timóteo 3, 14 a 17 com calma. Ore como o salmista: desvenda os meus olhos. E diga ao Senhor: faz tua palavra habitar em mim e firma-me em Cristo. Que Deus te dê fome pela Escritura, alegria no Evangelho e perseverança até o fim.